Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gra Pellegrini, sou professora do Instituto Federal e a gente está aqui hoje para mais uma aula de inteligência artificial na educação. E o desafio de hoje é a gente perguntar para a inteligência artificial se um texto foi escrito por um aluno ou se foi escrito por ela. A gente vai ter aí algumas novidades, umas surpresinhas aí, porque ela não é tão boa nesse sentido. Mas assim, como que vai funcionar? Eu vou usar o mesmo prompt, né? Vou pedir para ela se foi escrito por um aluno ou por uma IA, e eu tenho três textos aqui que eu separei. Um texto escrito pela inteligência artificial, um texto muito bem escrito por um aluno, e um texto escrito por um aluno, mas com bastante erros, aquele que a gente percebe de longe que, não, que foi um aluno mesmo que escreveu. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Lembrando que a versão que eu estou usando é a versão paga do Chat GPT. Então, aqui já tenho, ó. Aqui está o meu comando, né? Deixa eu separar ele aqui. Preciso saber se esse texto foi feito por um aluno ou pela IA. Dois pontos. E agora eu vou colar o texto aqui para a gente ter uma resposta, né? Vamos lá. Esse texto aqui, gente, ele foi escrito totalmente por IA, certo? Inclusive foi um texto que eu copiei aí do Chat GPT. Vamos lá, então, ele diz, né, que o texto acima demonstra um nível elevado de coesão, clareza e tal. Para ter certeza absoluta, eu teria que ter outras fontes, mas é um texto muito bem escrito. Então, assim, ele não me disse, ó, foi a IA, mas não foi. Então, o que, que ele fala, né? Ó, termos como explorar de forma eficiente, enfim, ele fala de termos que eu coloquei aqui, que tem aqui no meu texto, que deixam ele em dúvida se foi aluno ou se foi IA. Mas o que, que ele diz, em resumo? Que, como é muito bem escrito, um aluno que escreve muito bem poderia escrever esse texto, ou então a inteligência artificial. Agora, mas esse daqui eu tenho certeza que foi inteligência artificial. Agora, só para a gente ter um comparativo, eu tenho um texto aqui bem mal escrito, tá? Bem mal escrito mesmo, que eu vou pedir para ele se foi ele ou se foi um aluno que escreveu. Olha só, usei a mesma coisa então. Preciso saber se esse texto foi feito por um aluno ou pela IA. Aí aqui está o meu texto. Ele é bem mal escritinho. Vamos lá. O texto fornecido tem algumas características. Estrutura e estilo é informal, utiliza metáfora para explicar o conceito. Então, olha aí, ele já está me falando que, né, pensa comigo em vez de pense comigo. Ele já detectou alguns errinhos aí. Com base nesses pontos, é mais provável que o texto tenha sido escrito por um aluno. A presença de erros e o tom pessoal são características que são menos comuns em textos gerados por IA, que tendem a ser mais formais e gramaticalmente corretos. Então, esse texto mal escrito, ele me deu certeza que não, isso aqui foi um aluno, tá? E agora, vamos lá, vamos para aquele texto que foi muito bem escrito, que é um texto para artigo científico, um texto, né, que hoje em dia é, estão cada vez mais raros, mas enfim, um texto bem escrito. Deixa eu colocar aqui. Olha só, então usei o mesmo prompt, preciso saber se esse texto foi feito por um aluno ou pela inteligência artificial. Né? E daí aqui está o texto que eu retirei de um artigo científico, um texto muito bem escrito. Vamos lá, mandei para ele, pensando. E olha só, o texto fornecido apresenta, né, algumas características. É bem estruturado e coeso, usa termos técnicos, complexidade nas sentenças, faz referências a conceitos amplamente discutidos. Olha só que interessante, gente. Com base nesses pontos, é mais provável que o texto tenha sido gerado por IA. Olha só, um texto super bem escrito que eu tenho certeza, né? Afinal de contas, foi escrito por mim, que eu tenho certeza que não foi escrito pela IA, ele me diz como sendo da IA. Então, assim, o que a gente pode observar aqui? Quando a gente faz essa pergunta, deixa eu interromper o meu compartilhamento. Quando a gente faz essa pergunta, a menos que seja um texto muito ruim, ele vai entender que foi feito por um aluno, tá? Ruim no sentido de falta de concordância,
usa termos pessoais, faz analogia, como ele mesmo sugeriu ali. Por quê? Porque a inteligência artificial não consegue fazer isso, ela não consegue ter esse senso de humor, de analogias, enfim. Fora isso, ele diz que pode ser que seja um aluno, mas há uma grande chance de ser a IA. Então, assim, essa forma da gente avaliar, de perguntar para ele se foi ele que fez ou não, a chance da gente ter uma resposta errada e julgar, de repente, um aluno que ele plagiou de um chat GPT, ou Gemini, ou enfim, é muito grave. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Normalmente, o professor conhece o aluno. A gente sabe, aquele aluno que escreve sempre muito bem, se você jogar um texto dele ali, talvez a IA fale que foi ela que fez, certo? Mas aquele aluno que escreve sempre, né, meio de forma não tão coesa, e de repente ele vem com um texto impecável, aí sim a chance de ter sido escrito por IA é bem grande, tá? Então, nesse caso, infelizmente, o ChatGPT não vai conseguir ajudar, por mais que eu tinha ali uma versão paga, tá? Ele não consegue me ajudar, ele não dá tanta certeza assim, inclusive ele errou ali, porque a gente jogou um texto que foi escrito por uma pessoa e ele disse que poderia ter sido escrito por IA. O único que ele acertou é aquele mal escrito, certo? E o outro ele disse que se uma pessoa tivesse bastante conhecimento, ela poderia escrever aquilo, mas também não me disse sim ou não. Então, nesse ponto, o chat GPT, mesmo a versão paga, ele ainda está deixando a desejar, e daí vai do feeling do professor para descobrir. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.